pessoas afetadas pelas enchentes. Em algumas regiões, as temperaturas podem chegar abaixo de zero. É um capítulo forte, Por isso, né? o Acnur, a agência da ONU para refugiados, está concentrando esforços na entrega e construção de casas emergenciais para abrigar mais de 1.500 pessoas que perderam tudo. As casas são preparadas para enfrentar condições climáticas extremas, são resistentes às ventanias, possuem isolamento térmico. Além disso, o segue entregando colchões, cobertores, itens de cozinha, kits de higiene, de limpeza, apoio financeiro e suporte psicossocial às famílias. O seu apoio contínuo é fundamental para que o Acnur esteja preparado para responder imediatamente a desastres e emergências como essa. Doe para o Acnur tocando no botão abaixo. Os israelitas, porém, foram infiéis. Tragédias como essa tendem a ser esquecidas com o tempo, mas a reconstrução da vida dos afetados ainda levará anos. Por favor, doe agora. Que roubou. E aí, então, eu queria só lembrar aqui a gente de um capítulo que nós já vimos em Deuteronômio 28, que tem um capítulo inteiro que fala sobre bênção da obediência e maldição da desobediência. Aqui nessa Bíblia, nessa versão que eu coloquei, não tem escrito, mas no meu tem sabe aquele subtítulo? Tem um subtítulo assim, ó, bênçãos decorrentes da obediência. E aqui, ó, do versículo do 1 até o 14, é só falando de bênçãos. Bendito aquele que tal coisa, bendito, bendito. Coisas que você vai fazer que vão gerar bênçãos. Porém, a partir do 15, ele já começa a falar dos castigos decorrentes da desobediência. Mas maldito aquele que não se atende. E a gente vê o inteiro, aqui nessas leituras aqui do Antigo Testamento, o quanto que o Senhor martela nesse assunto, o quanto que o povo Josué, capítulo 8. Então, uma coisa que eu venho sempre falando muito pro Telzinho, o Senhor Deus disse a Josué. Eu falo sempre pra ele assim, eu falo, Tel, a desobediência gera consequência. Não e esses tenha dias, medo. Um tempo atrás, ele teve uma Seja questão corajoso. aqui, ele desrespeitou uma coisa que eu falei com ele, e aí gerou uma Marche com todos os seus soldados contra a cidade de Ai. Uma Eu farei com desobediência que gera derrotem consequência. o Quando a rei gente vai de vendo Ai. a história toda, pegando até desde o começo ali, O Adão povo e de Eva, Ai, a sua quando eles cidade e as desobedeceram, suas eles terras perderam serão houve de uma vocês. consequência. Quando a gente pega ali Abraão, Vocês vão quando ele se fazer com relacionou essa com a cidade o que egípcia, fizeram com o com filho de Jericó. Ismael, gerou Mas uma desta vez consequência, foi um todos auê, os foi uma objetos confusão. e o De gado Ismael se tornou vão outro ficar povo, para que depois vocês. teve 12 filhos, que depois ali surgiu os príncipes do Oriente, que hoje Preparem-se para atacar a cidade se de tornaram surpresa muçulmanos, e por até hoje trás. tem uma guerra lá em Israel, que também esse é um dos motivos. Então, olha o tamanho da consequência. Então Quando a gente Josué pega e o todos povo os soldados se que era para fazer, prepararam o para povo marchar que contra foi Ai. liberto do Egito, esse povo que a gente está estudando, que era para em 11, 12 dias Ele entrar na Terra escolheu Prometida, 30 se eles mil fossem homens obedientes corajosos. ao Senhor, essa jornada se tornou 40 anos. Então a gente vê que assim, os planos E do os Senhor enviou muitas de vezes são noite frustrados com por estas nós, ordens. porque nós não estamos Escondam-se agindo em obediência. do outro Muitas lado vezes da a gente sabe o que tem que cidade. fazer, a gente não faz. Não Muitas fiquem vezes na muito palavra está longe escrito o que a gente e tem que fazer, estejam uma vida prontos que a para gente tem que atacar. viver baseada em princípios. Na palavra diz que eu tenho que Eu perdoar. E às vezes e os você meus não tá perdoando, soldados vai ter vamos consequência. avançar na E a direção palavra é da muito cidade. clara. Então, de repente, né, Quando os certas soldados coisas que de tem na Ai palavra que a gente saírem precisa contra nós, obedecer. vamos fugir como na E primeira muitas coisas o vez. Senhor vai trabalhar de forma individual, Eles vão mas muitas sair coisas tá atrás de escrito nós, aqui. E por isso que a gente tem que afastando-se conhecer da esse manual, cidade. né? Então a gente vê, Vão por exemplo, pensar o que rei estamos Saul fugindo perdeu deles, o trono porque como na primeira desobedeceu. vez. Quando a gente pega a E história ali, então, depois mais pra frente, quando a vocês gente for sairão chegar dos na época esconderijos de Juízes, e tomarão a cidade. um período que mostra muito O essa questão Senhor de nosso Deus desobediência. E quando entregará eles Ai a desobedeciam, vocês. eles perdiam as Depois guerras. Quando que vinha um juiz tomarem que a era cidade, obediente, eles ponham estavam fogo ganhando. nela, Então, como o obedecer, Senhor eu mandou. entendo assim que é uma decisão. São E esse essas obedecer que as gera minhas desconforto, ordens. né? Porque o obedecer nem sempre é fácil. Muitas vezes o Senhor pede Assim algo de Josué nós enviou os e não é soldados. fácil. E eles É foram se desafiador, esconder dá ao oeste medo, de dá Ai, receio. entre Ai e Tanto Betel. que quando a gente vê Mas no começo Josué passou a noite no desse livro acampamento. de Josué, a gente vê Josué diante de um novo desafio. Até então era Moisés que guiava o povo. Levantou-se de madrugada e reuniu os Tantos anos, soldados. 40 anos, Moisés, de repente, Ele e Josué os tinha que líderes de assumir. Israel Mas Deus estava o marcharam tempo na todo frente falando, do não povo foi eu na que lhe direção de ordenei, Ai. seja forte, seja
corajoso. Os soldados que iam com Josué marcharam na direção do portão principal da cidade e acamparam do lado norte. Eu engravidei, que minha gestação não evoluiu. Havia um vale entre eles e Ai. Foi bem sofrido. Depois de algum tempo, Josué reuniu 5.000 homens e os pôs em esconderijos a oeste, entre Ai e Betel. E depois que já tinha passado, os soldados estavam colocados assim para a batalha. Processo, porque a nossa ferida, ela depois o acampamento principal ao norte da cidade e os outros ao eu oeste. resolvi pro Instagram, só que gente, eu tinha tanta vergonha. E Josué passou a noite no vale. Eu tenho assim, às vezes, sempre tive muita dificuldade de falar em público. Eu lembro que a primeira vez que eu o rei de Ai agiu depressa quando viu os israelitas. Ele e todos os seus soldados saíram de madrugada e foram lutar contra os israelitas no mesmo lugar de antes, em frente do Vale do Jordão. E assim, era um assunto que eu não queria falar. Ele não sabia que ia ser atacado por trás. Se expor. Josué e os seus soldados fingiram que estavam sendo derrotados. Fugiram para o deserto. Eu comecei a falar, todos os homens de Ai tinham sido convocados para ir atrás dos israelitas. E enquanto perseguiam Josué, iam se afastando cada vez mais da cidade. Então, obedecer é lindo. E aí, conforme eu estava lendo todos os homens de Ai saíram atrás dos israelitas. 14, que fala o seguinte. E a cidade ficou aberta. Que nós já falamos aqui várias vezes, para mas vale defendê-la. relembrar. João 14, 15. Então o Senhor disse a Josué: guardarão os meus mandamentos. É muito lindo, porque pois voltar esta cidade a você. Os meus mandamentos. Você me ama? Então guarde os meus mandamentos. A gente obedeceu. tem que seguir o que fala aqui na palavra do Senhor. Quando né? ele levantou e nós, a mão, na palavra, os homens que estavam escondidos na palavra, quando se levantaram depressa, correram, tomaram a cidade e em seguida puseram fogo. A palavra filho é usada a palavra huios. Em outros versículos, a palavra filho é usada a palavra teknon. E eu achei muito interessante esse estudo, porque ele fala o seguinte: huios, o que significa na origem da palavra? Significa já filho maduro. Então, quando, por exemplo, puderam fugir para lado nenhum, que agora não tem aqui os porque os israelitas que haviam corrido para o deserto deram meia mas, por volta exemplo, quando falava de e os Jesus, por atacaram. exemplo, né, como filho de Deus em situações como Jesus, Josué e era os seus citado como soldados huios, viram que os outros tinham tomado a cidade e posto fogo Em nela. alguns versículos fala de teknon, filho imaturo. Então deram meia volta e começaram a matar os homens de Ai. Estar com pessoas que são os israelitas que estavam na cidade também saíram para atacar os homens de Ai. A gente ainda está em uma fase assim. Esses homens foram completamente cercados e mortos pelos israelitas. Está entendendo como o Senhor, como funciona as coisas. Só ficou vivo o rei de Ai, que foi preso e levado a Josué. Caminhar numa jornada de amadurecimento. A gente precisa se tornar os israelitas mataram todos os inimigos em campo aberto, no deserto onde haviam sido perseguidos. Ele veio aqui e obedeceu tudo. Depois tudo voltaram para Ai. Tanto que ele fez o que fez, foi o Cordeiro perfeito e tirou o pecado do mundo. E nós, como santos, nesse dia foram mortos todos os moradores de Ai. Separados, 12.000 nós pessoas. Temos que nosso alvo é ser como Jesus. É ser como Jesus. Josué continuou a apontar a lança na direção de Ai e, assim, e não a abaixou forte, né? até que todas as pessoas da cidade foram mortas. A gente está numa jornada aqui de falar sobre esse assunto, obediência. Os israelitas ficaram com as coisas que pegaram na cidade. Será que de fato eu estou como sendo o Senhor uma filha havia ordenado que Josué fizesse? Imatura ou uma filha curiosa? Josué em alguns sentidos eu me vejo um pouco ainda, bastante ainda imatura. Em alguns sentidos eu que virou um montão de ruínas para sempre. Mas o Senhor vai como se pode ver até hoje. Né? E a gente continuando aqui no ele ficou 3, de Ai numa árvore. Então lá pra frente, aí acabei e o deixou ali até de tarde. E aí a gente vai continuando lendo. Então, mandou que tirassem o corpo Josué mandou e o jogassem no portão de entrada da cidade. Né, viram o que aconteceu, tá aqui, e o cobriram com um montão de pedras. E espiaram Ai, quando voltaram a Josué disseram, que está naquele lugar até hoje. Todos avancem contra Ai. Nessa ocasião, Josué construiu no Monte Ebal um altar ao Senhor,
o Deus de Israel. Então, por isso, então Josué ouviu os homens e tomou a decisão de vamos fazer isso. Ele seguiu as ordens que Moisés, servo do Senhor, tinha dado aos israelitas, como está escrito na lei de Moisés. Vai dar ruim, né? Vai dar ruim, porque a gente está vendo o quê? Não estou vendo Josué buscando a Deus. Não estou vendo ninguém seguindo o direcionamento de Deus. Estou vendo Josué seguindo o direcionamento de quê? De homens. E aí começa o perigo. E aí começa o perigo, porque se a gente for começar, se a gente for relembrar como foi nos capítulos anteriores, aqueles que as batalhas foram vencidas, a gente vê o Senhor dando a estratégia. Ali na frente já começa do povo, Josué copiou em pedras a lei que Moisés tinha escrito. Não chegue perto da arca. Você vai fazer isso, faz aquilo. O Senhor dá estratégia. E todos os israelitas, com seus líderes, autoridades e juízes, e também todos os estrangeiros que viviam no meio deles, ficaram de um lado e de outro da Arca da Aliança. Então, quantas vezes as decisões saem da minha cabeça? E outros ficaram de frente para os sacerdotes levitas, que carregavam a arca. Isso aqui é o que o Senhor deseja? Porque não é questão metade do povo ficou em frente do Monte Gerizim e a outra metade em frente do Monte Ebal. Moisés, servo do Senhor, tinha dado ordem para o povo se colocar nessa posição na hora de receber a bênção. Foi tranquilo? Acontece que quando a gente está com o Senhor... Então Josué leu em voz alta toda a lei, com as bênçãos e as maldições, como estão escritas no livro da lei. A gente tem paz. A paz que excede a todo entendimento. É maravilhoso, é muito melhor obedecer ao Senhor. Cada um dos mandamentos de Moisés foi lido por Josué para toda a multidão de israelitas e para as mulheres, crianças e estrangeiros que viviam entre eles. Vamos ficar vivendo aqui só, né? Então, assim, isso foi me levando a refletir de que a gente tem que pagar o preço. E é uma decisão, né? É uma decisão. E aí, então, a gente vai vendo aqui, né? Então, foram cerca de 3.000 homens, atacaram a cidade, no 4, né? No versículo 4. E os homens de Ai, entretanto, os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Então, já começou a dar ruim. E aí, lendo aqui, veio aqui um versículo, deixa eu compartilhar aqui com vocês em Provérbios. Aqui. Olha só, Provérbios diz o seguinte, deixa eu ver qual versão que é mais bonita. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ou aqui, por exemplo, na outra versão, não dependa de seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer e ele lhe mostrará o caminho que deverá seguir. Não se impressione com a sua própria sabedoria. Tema ao Senhor e afaste-se do mal. Então a gente precisa... Todos os reis que viviam a oeste do Rio Jordão, então, tanto os das montanhas como os das planícies, e também os reis de todo o litoral do mar Mediterrâneo até o Líbano, ficaram sabendo disso. Estes eram os reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. E todos eles se reuniram para guerrear contra Josué e o povo de Israel. Eu sofri, mas tinha quando os moradores da cidade de Gibeão, que eram heveus, ouviram falar do que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, resolveram enganá-lo. Pegaram comida e carregaram seus jumentos com sacos velhos e com odres rasgados e remendados, cheios de vinho. Calçaram sandálias velhas e remendadas e vestiram roupas bem gastas. E levaram para comer pão seco e bolorento. Consultar o Senhor. Eles foram até o acampamento de Gilgal e disseram a Josué e a todos os homens de Israel: extremamente obediente. Tanto que depois de Josué a gente vai ver que ele... Nós estamos chegando de um país que fica bem longe daqui. Foi dominando ali, conquistando. Faça um acordo de paz com a gente. 31 reinos ali que ele foi, então... Pode ser que vocês morem aqui por perto. E nós também, por vezes, somos assim. Como é que podemos fazer um acordo de paz com vocês? Aqueles filhos maduros que estamos prontos para ser seus empregados. A gente acaba se perdendo, né? Quem são vocês? Um salmo que quero compartilhar com vocês. Nós, os seus criados, somos de um país que fica muito longe. E viemos até aqui porque ouvimos falar do Senhor, seu Deus. Deixa eu só pegar o
bebê, gente. Ouvimos as notícias de tudo que ele fez no Egito. E também soubemos o que fez com os 2 reis amorreus a leste do Rio Jordão, a Sehom, rei de Hesbom, e a Og, rei de Bazã, que vivia em Astarote. Eu ando assim, muito buscando assim, sempre ver os nossos líderes e toda a nossa gente nos mandaram preparar comida para viajar. Eles nos mandaram encontrar com vocês e dizer: estamos prontos para ser seus empregados. Façam um acordo de paz com a gente. E vejam só o nosso pão. Estava quentinho quando saímos de casa no começo da viagem. Mas olhem, agora está seco e bolorento. Quando enchemos de vinho estes odres, eles eram novos. Mas vejam, agora estão rasgados. As nossas roupas e as nossas sandálias estão gastas por causa da longa viagem que fizemos. Os homens de Israel aceitaram a comida deles, porém não pediram conselho a Deus, o Senhor. Josué fez um acordo de paz com os gibeonitas, prometendo que não seriam mortos. E os líderes do povo de Israel juraram que cumpririam a sua palavra. Por vezes a gente quer confiar 3 dias depois de feito o acordo, descobriram que aquela gente morava perto. As pessoas perto da gente para nos confundir. Tanto assim que os israelitas saíram do acampamento e 3 dias depois chegaram às cidades onde os gibeonitas viviam, isto é, Gibeão, Sefira, Beerote e Kiriat Jearim. Porém, por causa do juramento que os seus líderes tinham feito aos gibeonitas em nome do Senhor, o Deus de Israel, os israelitas não os mataram. E por isso todo o povo reclamou contra os líderes. Mas eles explicaram assim: nós juramos em nome do Senhor, o Deus de Israel. E agora, não podemos fazer nada contra os gibeonitas. Por causa da nossa promessa, temos de deixá-los viver. Senão, Deus nos castigará. Deixe que eles vivam. Mas terão de cortar lenha e carregar água para nós. Davi era aquele adorador. Foi isso que os líderes disseram. A gente tem muito a aprender com ele e ele se arrependia muito rápido. Então Josué chamou os gibeonitas e perguntou: o que será que passava no coração dele? Mas imagino que assim, em muitos momentos da vida dele, por exemplo, vários Por que vocês nos enganaram, hein? Afirmando que vim de longe, quando vivem aqui mesmo. Preferiu honrar. E já que vocês fizeram isso, de agora em diante vão viver debaixo do castigo de Deus. Então a gente precisa ter esse é do povo gibeonita, que sairão sempre os escravos, para cortar madeira e carregar água para a casa do meu Deus. Fizemos isso porque ficamos sabendo que o Senhor, seu Deus, havia ordenado ao seu servo Moisés que entregasse toda essa terra aos israelitas. E também ordenou a vocês que, conforme fossem avançando, matassem todos os seus moradores. Fizemos isso porque ficamos com muito medo de vocês. Medo de sermos mortos. Na minha cabeça na hora de verdade. Agora, eu lembro que eu imaginei na minha estamos nas suas mãos. No meu visual, na minha mente. Faça de nós o que achar melhor. Uma lixeira do meu lado, eu pus o pé apertando a lixeira e jogando no lixo que ela estava falando. Claro que assim, nós temos médicos maravilhosos. Josué protegeu os gibeonitas e não deixou que fossem mortos. Mas aquilo que ela falou, para mim, não serviu. Eu acredito no médico dos médicos. Eu acredito no Senhor dos Senhores. Eu acredito, sempre acreditei no Deus daquele dia em diante, ele os obrigou a serem carregadores de água e rachadores de lenha para o povo de Israel e para o altar de Deus, o Senhor. Nem conhecia da palavra. E até hoje eles continuam fazendo isso, trabalhando no lugar escolhido por Deus para a sua adoração. Nas promessas do Senhor, porque na palavra dele diz que nós que a gente seja, que a gente multiplique, que a gente cresça, que a gente multiplique, que família é algo que
partiu do coração do Senhor. Quando a gente pega a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, é a representação da família aqui na Terra também, o pai, né? O pai, uma mãe, os filhos. Então, eu não confiei nos homens. E por vezes a gente, né, assim, ao ler esse capítulo foi me trazer essa reflexão. Será que nós estamos confiando nos homens? Ou a gente está levando para o Senhor? Igual dos Provérbios 3, 10. Lá no do 5 ao 7, estamos levando ao Senhor, né, realmente levando para o Senhor os nossos planos. E aí, rei de Jerusalém, ouviu dizer que Josué havia tomado e destruído completamente a cidade de Ai e matado o seu rei. Receita de bolo. Então, às vezes a gente está com desafios. E ouviu dizer que o mesmo havia acontecido com Jericó e o seu rei. Também soube que os gibeonitas tinham feito um acordo de paz com os israelitas e que viviam entre eles. Não dá. A gente não pega conceito. Os moradores de Jerusalém ficaram com muito medo, pois a cidade de Gibeão era tão grande como qualquer outra governada por um rei, e era maior ainda do que Ai, e os seus homens eram soldados corajosos. E pedindo muito para que o Espírito Santo me mostre, me revele. Então Adoni-Zedeque enviou mensageiros a Oão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafe, rei de Laques, e a Debir, rei de Hebron, com a seguinte mensagem: não tem ninguém melhor para criar filhos do que o Espírito Santo de Deus. Venham me ajudar a atacar Então, Gibeão. assim, eu sempre estou pedindo, Senhor, às vezes eu estou no momento aqui com as crianças, eles fazem alguma coisa e eu não sei como resolver aquilo, aí eu já baixo a cabeça, já faço aquela, sabe? Senhor, me dá sabedoria. O que eu faço? E esses como que eu 5 reis corrijo? Como que eu amorreus faço? de Jerusalém, Hebron, E aí, assim, Jarmute, Laques e Eglon Santo, ajuntaram-se com todos os seus exércitos e cercaram e atacaram a cidade de Gibeão. Ele traz a pessoa que precisa dizer algo para você, aquilo Os que você tá gibeonitas precisando. então muito mandaram lindo. dizer a Josué Mas a no gente tem que acampamento lembrar de Gilgal: que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Não Porque o abandone a Espírito Santo de gente. Deus, algumas coisas que a gente Venha faz depressa. entristece o Espírito Nos Santo ajudar e e salvar. afasta. Então a gente Todos tem os que tomar reis esse amorreus que cuidado. moram nas Então, assim montanhas como a gente vê aqui se juntaram que contra Josué nós. não foi buscar ao Senhor para colocar diante Então de Deus o que Josué era e para todo o seu fazer. exército Naquela época partiram ele de tinha o Gilgal. Espírito Santo, então mas ele tinha lá essa comunhão com o E Senhor, o mas Senhor Deus lhe ele disse: negligenciou isso. E nós agora, nós temos, Jesus já foi, Não fique quando com ele se medo foi, o desses Espírito reis, Santo veio, o nosso pois eu já lhe Consolador. dei a Que vitória. eu sempre falo que não é o Nenhum nosso Consolador, é o nosso deles guia, é o será nosso mentor, capaz é o de nosso resistir. professor. Não é? É o Espírito Santo que está aqui com a gente, nos conduzindo. Josué Então, saiu assim, de que a Gilgal gente possa e se lembrar marchou a disso, noite de que nós toda, temos o Espírito subindo Santo de sempre. Deus e que a gente precisa Ele agradá-lo. atacou de E o surpresa. desobedecer desagrada, né? Trazendo aqui para o contexto. E o Senhor Tem tantas Deus coisas que fez com que os desagradam, mas inimigos assim, trazendo ficassem esse contexto apavorados aqui. quando E aí a viram os gente exércitos continuando de aqui Israel. na leitura do texto Assim principal os de Josué, israelitas e a gente, os aí derrotaram foram aos completamente rios, em foram Gibeão, e os perseguiram na descida de Bet-Horon, combatendo até a Zeca e Maquedá. E enquanto eles fugiam dos israelitas, correndo na descida de Bet-Horon até a Zeca, então a o gente Senhor vê, aí eu fui jogou do lendo céu assim, né? E aí grandes pedras de gelo sobre você os vê que foi inimigos, ali, né? e Até eles aqui na foram minha Bíblia, mortos. estudo que eu tenho, aqui está dizendo E assim, morreram que mais esse rasgar pessoas foi um com sinal essa de chuva de sofrimento, pedras de luto, do que no né? combate Realmente, com os israelitas. tiveram outras passagens na Bíblia que também tem isso. Lá em No Gênesis dia em que o 37, quando Senhor tem a deu a história de vitória aos Egito, israelitas quando na luta contra os realmente, né, amorreus, José ele foi vendido, Josué e aí falou tem uma com ele. situação ali que um dos irmãos E na ele também presença dos rasga, israelitas né? Tem uma disse: situação também de Moisés também, agora eu não lembro qual dos livros que eu não cheguei a parar para Fique parado sobre Gibeão, em Números, Lua, Deuteronômio, Êxodo, pare sobre mas o tem uma vale situação de também Aijalon. ali, acho que foi aquela situação aqueles que Josué sai do... Tava lá no Monte Sinai, e aí o pessoal tava construindo ali o bezerro de ouro e tal. E a lua Eu não sei se é certo, mas tem uma situação de Moisés também até que o rasgando, povo né? Então se vingou tinha dos esse seus sinal de inimigos. sofrimento, de luto e tudo mais. Mas aqui Estas também me palavras passou um pouco estão assim escritas de... no livro do um justo. pouquinho de meio vitimismo, né? Porque sol logo ficou depois, parado a gente no meio do começa céu aqui os e questionamentos com o atrasou Senhor. a sua descida por quase um dia Aí ele coloca aqui, inteiro. por que fizeste esse povo Nunca atravessar o tinha Jordão, aqui no E 7, nunca né? mais
foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir, antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. O que poderei dizer? Isso aconteceu porque o Senhor refletindo aqui. Às vezes somos nós assim também com o Senhor. A gente desobedece, a gente não segue princípios do que está na Depois palavra. disso, Josué e o seu exército voltaram ao acampamento de Gilgal. Ele nos deu Os 5 reis escaparam e se esconderam na caverna de Maquedá, mas foram descobertos. O Senhor nos chamou e Josué ficou sabendo que estavam escondidos lá. Então disse: mas por vezes a gente não quer depender. A gente não é que a gente não quer, mas por vezes a gente. Rolem algumas pedras grandes até a entrada da caverna. E ponham alguns guardas. Mas não fiquem lá. Persigam os inimigos. E ataquem os que ficarem para trás. Quantas vezes a gente não cria ídolos na nossa que eles voltem para suas cidades. Toma decisões erradas. Porque o Senhor, decisões que nosso não Deus, estão em acordo com o que já os entregou a vocês para serem mortos. Toda desobediência gera uma consequência. Eu venho colocando isso na cabeça do Theo, assim, de muito Israel, forte, que já os mataram já decorou, assim, com né? quase todos Quando ele começa a fazer alguma coisa, eu falo assim, Theo, a desobediência gera o quê, Os que Theo? escaparam ficaram dentro das suas cidades, protegidas por muralhas. Assim, aí eu falo, gera consequência. Então todos os soldados de Israel voltaram, assim como a desobediência vai gerar uma consequência ruim, de Maquedá, onde Josué estava. E aqui e ninguém tinha coragem de dizer nada contra os israelitas. Aí ele fala aqui com o Senhor, faz todo aqui esse... Depois Josué disse, jogando pro Senhor a bucha, né? Como que aconteceu isso? Tirem as pedras da entrada da caverna. Então o Senhor já logo aqui no 10 já fala, tragam aqui os 5 reis. O que você tem prostrado? Israel pecou. E isso foi feito. A questão é que você... Tiraram da caverna os reis de Jerusalém, tem um erro aí, Hebron, Jarmut, Lax e Eglon, e os levaram a Josué. E aí a gente vê aqui, né... Josué chamou os homens de Israel por vezes, na nossa e ordenou vida, os oficiais do exército que tinham ido com ele. E a gente precisa ser como o rei Davi era. Venham aqui rápido no arrependimento. E ponham os pés no pescoço. Porque por vezes a gente acaba vivendo uma vida de culpa. E é tão triste viver uma vida de culpa. Porque a culpa ele é um sentimento da carne. A culpa é aquele sentimento que não vai fazer a gente Eles avançar. fizeram isso. A culpa é um sentimento que vai fazer você ficar preso no passado, vai fazer, sabe? Não vai fazer com que a coisa evolua. Não tenho medo. Mas que a gente possa viver não percam uma vida de arrependimento. Sejam que fortes é e corajosos. Que provoca. Porque o Senhor fará isso com aqui, todos os inimigos que vocês enfrentarem. Deixa eu compartilhar aqui com a gente. Então Josué matou os reis. Mas assim, de que e os pendurou em 5 postes de madeira. E eles ficaram pendurados até o anoitecer. Eu vou compartilhar com vocês que é João 16. Josué mandou que eles fossem tirados dos postes e jogados na caverna onde se haviam escondido. Puseram na entrada João 16:8, que eu tô clicando no link que não tá indo. João 16:8. Nesse mesmo dia, quando Josué atacou e tomou Maquedá. Convencerá o mundo do pecado. Matou o rei e todos os moradores da cidade. Então a gente vê que assim, quando a gente faz ninguém algo, ficou vivo. Né, que não é legal, ele fez com o rei de Maquedá o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. E a gente tem que ser como Davi foi. Em seguida, Josué e o seu exército foram de Maquedá até a cidade de Líbina e atacaram. E a gente muda. Não viver uma vida de culpa. O Senhor Deus também deu aos israelitas a vitória sobre essa cidade e sobre o seu rei. A gente vai errar em alguns momentos. Eles a gente tem que, assim, o que o autor sempre fala e fizeram com o rei de Líbina o mesmo que haviam feito com o rei de Jericó. O pecado na nossa vida tem que ser realmente um acidente, né? De vez em quando vai acontecer. Josué e o seu exército foram de Líbina a Lax. Eles cercaram e atacaram. E não viver essa vida de culpa. No segundo dia de combate, aí, assim, o Senhor deu aos israelitas a vitória sobre a cidade de Lax. 12, né? E como haviam feito em Líbina, também em Lax mataram todas as pessoas. Olha só, já começa santifique, né? Santifique-se
para amanhã. Então Orã, rei de Gezer, saiu para ajudar Laques. Porém Josué derrotou o rei de Gezer e o seu povo. As retirarem. Não deixou ninguém. Aqui, né, o que o Senhor foi trabalhando no meu coração. Nayara, quem é você? Depois, você tá sendo como Josué e o seu exército aquela que foram de Laques até Eglon. Que aí quando dá o Beozão, eles cercaram e atacaram a cidade e a tomaram no mesmo dia. Aquele que consulta e o Senhor antes. Todos, como haviam feito em Laques. Aí Josué e o seu exército subiram de Eglon até a cidade de Hebron, atacaram e tomaram a cidade de Hebron, mataram o rei, todos os moradores de Hebron e das cidades vizinhas. É claro que, assim, quando a gente... Josué mandou que destruíssem completamente a cidade, como tinham feito com Hebron. Mas a gente sempre tem esse direcionamento, diz até para Deus direcionar quem a gente deve ouvir ou não. Porque até os homens de Deus, por vezes, então, também Josué pode, né? e o seu exército voltaram e atacaram. Mas assim, a reflexão de assim, quem somos nós? Tomaram a cidade, o seu rei e também todas as cidades vizinhas, matando todas as pessoas da Josué fez com Debir e com seu rei, o mesmo que havia feito com Hebron e Líbina e com seus reis. Porque talvez, se ele tivesse consultado antes, talvez Deus revelaria. Assim Josué conquistou toda aquela terra. Que Deus revelaria, daria estratégias, talvez aquela família derrotou os reis que moravam nas montanhas, na região sul, nas planícies e ao pé das montanhas. Muito forte a consequência. Ele não deixou mas ninguém talvez, vivo. Se tivesse tido esse zelo, essa cautela, esse cuidado de procurar antes, talvez isso não tivesse acontecido. É isso que o Senhor, o Deus de Israel, e assim, havia quando a gente mandado. fala aqui, né, quando a gente vê aqui no 12, Josué os derrotou desde Cades Barneia até Gaza Israel pecou, e toda né? a região de Gozém até Gibeão. E assim, o pecado é algo muito forte, porque o pecado Senhor, é algo que nos o Deus de Israel, lutava pelo seu povo. E por isso Josué dominou todos esses reis e as suas terras numa só guerra. Gente, é 7 horas. Depois disso, Josué e o seu exército voltaram para o acampamento de Gilgal. Ele fala muito sobre isso, que o Espírito Santo é uma pessoa, a gente precisa agradar. Então, quando a gente pensa assim, o pecado é algo que nos afasta. O pecado é algo que afasta a presença de Deus. A gente não pode entristecê-lo. E aí, quando a gente vê aqui falando sobre santifiquem-se, né? Santifique o seu povo. A santidade é algo que nos blinda. É muito poderoso a gente pensar isso. Eu vou compartilhar muito rapidinho, porque é o tempo aqui e vai acabar chamado daqui a pouco. Mas tem alguns versículos, se por exemplo aqui, ó, em 1 Pedro 1, 16. Mas, como é santo, essas coisas chegaram aos ouvidos de Jabim, rei de Azor. E ele mandou mensageiros aos seguintes reis: porque eu sou santo. Então, a Jobab, rei de Madom, aos reis de Sion e Aksaf, aos reis da região montanhosa ao norte, aos do vale do Jordão, ao sul do lado do e aos da planície do litoral, perto de Gor. Também enviou mensageiros aos cananeus dos 2 lados do rio Jordão, aos amorreus, aos heteus, aos perizeus, aos jebuseus da região montanhosa e aos heveus que viviam ao pé do monte Hermon, na terra de Mispa. Eles foram com todos os seus soldados, um exército, tantos homens quanto são os grãos de areia da praia do mar. Tinham também muitos cavalos e carros de guerra. Então a santificação é algo que nos blinda, é algo que nos blinda. Todos esses reis juntaram seus soldados e acamparam perto do riacho de Merom para lutar contra o povo de Israel. Olha que forte isso, Deus nos chama pela santidade. E o mundo aí, nossa, eu apertei o botão. O Senhor Deus disse a Josué: e o mundo aí tá assim, gente, podre, né? O mundo aí fora é muito sujo. Não fique com medo deles. Amados, amanhã, a esta mesma hora, eu matarei toda essa gente para Israel. Você aleijará os cavalos deles e queimará os seus carros. Para a gente poder fechar, porque já deu horário, eu me estendi um pouquinho.
né, que a gente possa assim Josué e todos os seus soldados atacaram de surpresa perto do riacho de Merom. E o Senhor Deus deu a vitória aos israelitas. Não eliminarem Eles atacaram os inimigos e os perseguiram até a grande Sidom e Misrefote-Maim e até o vale de Mispa, a leste. Continuaram a lutar até matarem todos os inimigos. Nós precisamos o tempo todo nos purificar. Josué fez como o Senhor havia mandado. Aleijou os cavalos deles e queimou os seus carros de guerra. Então Josué voltou, tomou a cidade de Azor e matou o seu rei. Muito obediente. E aí a gente vai ver que nesse tempo Azor era o mais poderoso de todos esses reinos. Os israelitas mataram todos os moradores e a cidade foi queimada. As consequências positivas, né? As bênçãos. Então, alguém quer compartilhar algo para gente? Querem comentar alguma coisa sobre? Josué tomou todas essas cidades e os seus reis. Matou todos, conforme a ordem de Moisés, servo do Senhor. Mas os israelitas não queimaram nenhuma das cidades construídas sobre ruínas, a não ser Azor, que Josué incendiou. Eu só queria comentar sobre a responsabilidade. Os israelitas ficaram com todos os objetos de valor e com o gado dessas cidades. Mas todas as pessoas foram mortas. Não ficou ninguém vivo. É como você falou várias vezes, você fala pro Theo. O Senhor tinha dado essas ordens ao seu servo Moisés. Consequência, né? Moisés as deu a Josué e Josué obedeceu. Ele fez tudo o que o Senhor havia mandado Moisés fazer. Quando o Senhor chama Samuel e fala para ele por que ele estava sendo chamado. Josué tomou toda aquela terra, isto é, a região montanhosa de Judá, toda a região sul, toda a terra de Gozém, as planícies de Judá, o vale do Jordão e também a região montanhosa e as planícies do litoral de Israel. Ou seja, está falando para ele. Seus filhos essa região ia desde o Monte Alaque, perto de Seir, até Baal-Gade, no Vale do Líbano, ao pé do Monte Hermon. Josué matou todos os reis desses lugares nas guerras que fez por um longo tempo contra eles. Nenhuma dessas cidades fez acordos de paz com Israel, a não ser Gibeão, onde moravam alguns heveus. As outras cidades foram tomadas na guerra. O Senhor Deus fez com que os moradores dessas cidades teimassem em lutar contra o povo de Israel, para que assim fossem completamente destruídos e mortos, sem dó nem piedade. O Senhor havia ordenado isso a Moisés. Nessa ocasião, Josué foi e acabou com os gigantes anaquins que viviam nas montanhas. Em Hebron, Debir, Anabe e em toda a região montanhosa de Judá e de Israel. Mas nós erramos em não corrigir o pecado. Josué acabou completamente com eles e destruiu as suas cidades. Como líder, nenhum dos anaquins ficou na terra de Israel. Somente alguns continuaram a viver nas cidades de Gaza, Gate e Asdote, sendo abençoados. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, muito bom, seu Antônio, Josué tomou a terra e a deu aos israelitas para ser propriedade deles. Muito bom, muito legal isso que eu compartilhou aqui com a gente. Ele dividiu a terra e deu uma parte a cada tribo. E assim a guerra acabou. Vamos concluir. Eu queria convidar hoje a Cleidinha, que não, você entra, não é todos os dias, então agora quando você entra, se você puder encerrar aqui pra gente, orando. Temos duas Cleide, né? Tô dizendo a Cleide que não entra todo dia. É a Yurne. A gente vem orando por você, viu? Tô orando aqui por você. Obrigada. Tem passado assim umas coisinhas difíceis, mas em tudo dá graça, né?
Querido Pai, no nome santo de Jesus Cristo, quero te louvar e te agradecer, Deus. Sim, Senhor. Obrigada, ó Deus. Obrigada, Pai. Por essa boa palavra, ó Pai, a qual o Senhor nos trouxe nesta manhã. Obrigada, Senhor. Nos alertando, ó Deus, para que nós sejamos verdadeiramente um líder eficiente como Josué foi. 12. Que nós sejamos um líder, Senhor, não somente dentro da nossa casa, mas em todos os sentidos. O povo de Israel havia derrotado os reis que moravam a leste do Rio Jordão e ocupado as suas terras. Para nós não andarmos com essas os nossos terras pés iam desde o Vale do Arnon, subindo e o Vale do Jordão, até o Monte Hermon. Continue conduzindo este os reis projeto, que os israelitas derrotaram são citados cada em seguida. Que tudo que está sendo ensinado aqui, ó Senhor, o primeiro nós possamos foi aplicar em Sihon, o nossas rei dos vidas e amorreus, que aplicando também na vivia vida em Hesbon. daqueles que o Senhor tem colocado O no reino nosso dele caminho. começava em Aroer, na Conduz, beira meu do Deus, a Vale do cada Arnon e família na no metade decorrer do deste vale, dia, e ia debaixo até da o tua rio proteção, Jaboque, com a na tua divisa da direção, região de Amon. que nós sejamos Esse líderes, reino Senhor, ia para outras até a pessoas, metade de Gileade. não sendo conivente com os erros, mas sim, Senhor, combatendo o erro com a verdade, dentro daquilo que o Senhor tem determinado, como diz a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, reafirmando e confirmando mais uma vez a tua palavra, em favor do Pai da palavra, em favor de todos, meu Deus, que estão passando por necessidades difíceis na área da doença, que a tua mão de cura, de poder, de milagre possa alcançar cada um, que foi um dos últimos reféns. De cura, de bênção, morava de em Astarote vitória, e Edrei. de saúde, do reino Senhor, dele nosso faziam parte o Monte Hermon, Senhor, a cada vida no e decorrer toda a deste região dia, de Bazã, com a tua até verdade, é a o que eu te divisa com Geturitas e te agradeço no Maacatitas, nome e santo também de Jesus. metade de Amém. Gileade, até as terras de Amém, Sihon, amados. rei de Hesbon. Amém. Glória a Deus. Moisés e o povo de Israel os derrotaram. Então, Beijão, viu? querido.